Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e hoje nós estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Ciência e Espiritualidade. No dia de hoje nós vamos conversar um pouco sobre a influência da natureza, dos quadros naturais criados por Deus para a nossa vivência aqui na Terra e como isso pode influenciar em doenças associadas à depressão, tá bom? Muito bem, para todos aqueles que têm interesse em entender, visualizar, compreender e conectar raciocínio com crença, escutem os quadros Ciência e Espiritualidade. Toda semana na Web Rádio Namastê, basta digitar no Google Web Rádio Namastê que vocês vão achar um conteúdo fantástico diário. E na quinta-feira às 19 horas o nosso quadro vai ao ar. Para os quadros antigos, basta buscar no YouTube Ciência e Espiritualidade Amor Fraterno, que vocês vão encontrar vários artigos, capítulos de livro, onde nós já discutimos e conversamos previamente, tá bom? Muito bem. Para nós iniciarmos então o trabalho, o artigo científico de hoje, vamos falar um pouco sobre as doenças que estão associadas com cognição, com humor, com a mente. Tá? A maioria das doenças que afetam o nosso humor e a nossa mente são doenças que acabam por se tornar crônicas se não tratadas no início. Um dos maiores quadros presentes de doenças e alterações mentais nos dias atuais no mundo é a depressão, E a depressão é um transtorno de humor onde a pessoa perde muita vontade de fazer as atividades diárias, fica vendo muito o quadro negativo e o lado negativo das coisas e falta disposição, ânimo e coragem para seguir em frente. Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, mas antes vamos apresentar o nosso artigo. O artigo de hoje, ele se intitula Interação com a natureza melhora a cognição e o afeto em indivíduos com depressão. Esse artigo ele foi publicado no journal ou na revista que se intitula Journal of Affective Disorders, que quer dizer Jornal dos Transtornos Afetivos, e os autores principais, o primeiro autor é o Mark Bernan e o último autor, o John Joanides, todos os autores dos Estados Unidos, e o artigo foi publicado no ano de 2012. Muito bem. Continuando então, conversando sobre o que nós começamos a falar, foi a depressão, um dos quadros mais comuns no nosso mundo moderno, em especial no ano passado, de 2020. Porque a pandemia, todo o medo, todo o estresse, todos os problemas associados ao quadro de isolamento social acabaram aumentando muito os níveis de depressão e problemas psicossociais e psicológicos também. Tá? A depressão maior é um quadro de depressão já instalado e crônico. Não é uma depressão passageira, momentânea ou uma associação mais rápida de instalação e tratamento, mas sim um transtorno de depressão instalado por mais tempo. Quando nós temos o estado de depressão maior instalado, várias características estão associadas com aqueles pacientes com esse diagnóstico. Dentre essas características, nós podemos destacar a perda de memória, de cognição e de raciocínio, ou pelo menos uma redução da capacidade, desordens afetivas, no sentido de que o humor se torna muito mais negativo, o convívio social mais difícil, a pessoa se torna mais pessimista e
a falta de disposição e ânimo, como nós citamos anteriormente. Esse tipo de quadro, ele tem que ser direcionado normalmente para tratamentos. Os tratamentos convencionais são sempre uma bênção e são potencializados muitas vezes por tratamentos não convencionais. Então, convencionalmente, nós temos antidepressivos e medicamentos que são importantes nesse quadro de tratamento e associados com isso o tratamento psicológico, né? Onde se entende a raiz e a origem daquele sentimento para se tratar de dentro para fora toda essa situação, tá? Alguns estudos prévios mostraram que quando a pessoa entra em contato com a natureza, ela pode apresentar melhora na cognição e memória, tá? Mas uma pessoa saudável mesmo, só de estar em contato com a natureza já melhora essas condições mentais. E o estudo presente, então, vem questionar se no quadro de doenças existe também uma melhora associada. Nós sabemos que a natureza, especialmente as árvores, os bosques, os rios, os pássaros e toda essa energia natural que nos rodeia, apesar de muito devastada, são criações magníficas de Deus para que nós possamos cuidar, criar, para nos auxiliar e também para que seja evoluída com o nosso concurso, com o nosso auxílio. Existem diversos estudos sobre a importância e o impacto da natureza na vida do ser humano e, mais do que isso, como o ser humano nas últimas décadas e até mesmo século e séculos tem degradado a natureza, Nós ainda estamos em um grau de desenvolvimento mental e espiritual em que nós ainda não temos total controle sobre as nossas vontades, desejos e impulsos que acabam aumentando demais o consumismo, não tendo os cuidados necessários com lixos, depósitos, emissões e a degradação do meio ambiente. Bem, existem diversos autores que mostram a importância não só da natureza física, mas também da natureza como fonte energética. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas as árvores em si têm um papel fundamental neste equilíbrio, tanto biológico, na renovação do ciclo de oxigênio e CO2, quanto no balanço energético, de gerar energias e bem-estar, que auxiliam na saúde do ser humano. Tem alguns pesquisadores, o Paramahansa Yogananda cita no livro Autobiografia de um Yogi, como alguns pesquisadores mostram a capacidade das plantas de sentir, Elas transmitem impulsos quando você as toca ou quando você corta um galho ou retira um fruto. Elas têm a capacidade de emitir certas vibrações que seriam similares ao sentir, a percepção, não sentir com relação ao sistema nervoso autônomo, mas de perceber e emitir sinais em resposta àquele estímulo, tá? Dentro deste contexto todo e sabendo dessas verdades, o presente estudo ele objetivou avaliar se o contato com a natureza pode trazer benefícios para a memória e a afeição, o afeto de pacientes com depressão maior diagnosticados, tá? Então, esse foi o objetivo principal deste trabalho. Para isso, os autores utilizaram a seguinte metodologia: 20 pacientes com diagnóstico prévio de depressão foram divididos aleatoriamente em 2 grupos, tá? Lembrando que existem vários critérios de seleção que fazem o paciente continuar ou sair de um grupo, mas de uma forma geral, dentre esses 20 pacientes só teve uma desistência, portanto 19 pacientes continuaram e fizeram o estudo até o final.
Então, esses 19 pacientes que continuaram foram divididos em 2 grupos de caminhada e contato com a natureza, tá? Sendo que um andou e caminhou por um bosque com árvores, pássaros, mata, por até 3 horas, tá? E o outro grupo teve o mesmo tempo, mas no percurso caminhando pelo centro de uma grande cidade, no Michigan, nos Estados Unidos, tá? Então, os 2 grupos tiveram caminhadas do mesmo tempo, um na natureza, outro no centro de uma grande cidade. Após esta caminhada, os questionários de avaliação de humor, de cognição, de raciocínio, de afeto, né, de afeição, foram reaplicados. Antes já haviam sido e após essa caminhada nos 2 ambientes. E foram analisados os resultados. Após uma semana, todos esses pacientes retornaram e fizeram agora uma inversão. O grupo que caminhou no centro da cidade passou a caminhar no bosque e o grupo que caminhou no bosque a primeira vez, depois de uma semana, foi caminhar no centro da cidade. E o que aconteceu é que eles reaplicaram novamente o questionário de cognição, depressão, de afeto, para ver os resultados em ambos os grupos. Então, vamos dar uma olhadinha nos principais resultados encontrados por esse estudo? Muito bem, os principais resultados encontrados nesse estudo mostraram que os pacientes, durante a caminhada, considerando que ambos os grupos que foram divididos tiveram em uma semana ou em outra contato com a natureza e depois com o centro da cidade, os pacientes na caminhada que estiveram em contato com a natureza, no bosque, nas árvores, com pássaros, tiveram uma redução significativamente e grande de sintomas de estresse, ansiedade e de depressão, apresentando melhora da cognição, memória, pensamento e raciocínio, também do afeto, do sentimento de bem-estar e de se sentir, né, bem após essa caminhada na natureza, tá? Esse estudo, ele mostra então que a humanidade, né, que hoje em dia grande parte vive em grandes centros urbanos, precisa se conectar com a natureza para não entrar em um estado de doenças mentais crônicas, tá? Essa é uma parte da discussão que os autores trazem, que a vida moderna, quando alicerçada somente no meio ambiente urbano, pode ser prejudicial ao desenvolvimento emocional e intelectual, tá? Ou seja, aquelas pessoas que têm contato com a natureza acabam se tornando mais abertas à conexão afetiva com outros seres humanos e com animais também, né? Então, é importante que nós busquemos, de alguma forma, dentro do contexto viável, fazer essa conexão com a natureza para tratarmos os nossos transtornos psicológicos, psiquiátricos e de humor, tá? Para não se tornarem crônicos. Todos aqueles pacientes, então, que têm já problemas com depressão, podem não substituir, mas associar com os tratamentos tradicionais o contato com a natureza, com esse objetivo de buscar esse equilíbrio e melhora do bem-estar, tá bom? É necessário estabelecer uma rotina, né? Às vezes no início não dá tanta vontade, principalmente porque a depressão deixa pessoas meio desanimadas, sem ânimo e coragem para fazer certas coisas, mas quando se estabelece uma rotina e se esforça, aquilo acaba se tornando um hábito saudável e nos faz evoluir, crescer e tornar aquilo natural para nós. Tá bom? Bem, vamos conversar um pouquinho sobre o aspecto espiritual, né, desse trabalho e desses dados também. No livro Nosso Lar, para todos aqueles que já leram ou aqueles que não leram, mesmo tendo assistido o filme, eu recomendo muito a leitura porque é muito diferente os detalhes na descrição do livro. O André Luiz, né, o Nosso Lar foi psicografado pelo amado Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz. E ele nos traz, no final, como
a Narcisa, que é uma enfermeira, né, uma terapeuta no mundo espiritual, vai socorrê-lo no auxílio à família e como ela manipula as forças da natureza, especialmente utilizando aí auxílio dos elementais, né, para trazer energias e fluidos de uma mangueira e do eucalipto, do pé de manga e do eucalipto, para utilizar no tratamento da expectoração e melhora pulmonar do familiar do André Luiz, né? Do atual marido da esposa que ele teve enquanto encarnado. Então, esse processo, né, trazido por nós, ele está presente em todo o ambiente onde nós estamos em contato com a natureza. Tendo árvores, nós temos esses fluidos salutares. A questão é que muitas vezes nós temos que nos sintonizar e nos abrir para que esses fluidos consigam entrar em contato conosco. Então, a frequência, a repetição, o contato com a natureza de forma aberta, com o coração, a mente, o espírito aberto, a meditação, caminhando na natureza ou sentado na natureza, como for melhor para cada um, pode sim, com certeza, trazer todos esses fluidos benéficos para nós. A água é o veículo universal de transporte energético, né? Então a água, ela é dita também nesse livro e em vários outros como um veículo capaz de absorver as energias do ambiente, tanto boas quanto às vezes as deletérias, e trazer para os seres que a ingerem e entram em contato com ela, né? Várias pessoas conseguem, e aí nós temos estudos já mostrando como a água fluidificada, né, e várias formas de transmissão de energia pela água podem afetar a saúde e o bem-estar das pessoas. Bem, dito isso, acho que fica muito claro como a natureza é fundamental para nós cuidarmos da nossa saúde, não só do corpo físico, mas mental e espiritual. Busquemos então cuidar mais desse nosso bem que é emprestado, né? Deus nos dá por empréstimo de misericórdia a capacidade de estarmos aqui neste planeta e com todo o contato com a matéria que nós temos. Então, é nosso dever cuidar da melhor forma, que possamos, com a graça e bênção de Deus, despertar e fazer o nosso melhor, tá bom? Muita gratidão pela oportunidade de conversarmos. Mandem via grupos ou via plataformas onde escutarem esta nossa fala, as suas perguntas, sugestões, dúvidas, e estamos sempre ao dispor. Muita gratidão pela oportunidade de conversarmos. Namastê e até a próxima.